Como eu quero uma cobertura mais pesada, que dure mais, eu venho com a base natural aqui na forma que ela é, que é mais espessa. Agora, se eu quero uma base mais fina, lógico que a minha pele vai ficar mais fina, tende a durar menos, então eu posso diluir também, mas eu quero mais durabilidade, eu quero uma cobertura maior, porque também posso usar essa maquiagem para fotografia, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui um pouquinho com o pincel Kabuki. O pincel precisa adicionar mais ali entre o meio das cerdas, tá? Eu dou batidinhas na placa, tiro o excesso do pincel, tá vendo? Aqui eu distribuo melhor a base no pincel, para eu não sobrecarregar a pele com muita base. Então eu venho aqui, dou batidinha, tiro o excesso e vou começar a aplicar do centro do rosto para as laterais, tá? Vou vir dando batidinhas aqui. Firme, não posso arrastar assim o pincel, porque assim eu começo a tirar os produtos do lugar, tá? Então eu quero assentar o produto, eu vou dando batidinhas, porque a gente precisa empurrar. Eu preciso empurrar a base na pele para mim ter mais durabilidade. Conforme eu for recarregando o pincel, tá vendo? Eu vou tirando o excesso aqui, dando batidinhas na placa, vira, e vou vir aplicando o produto. Não precisa ficar reaplicando o produto onde já tem, tá? Só reaplico se realmente precisar. Porque se você reaplicar os produtos sempre no mesmo lugar, você vai criar um excesso de camada, deixando a pele mais carregada e mais artificial. E ao decorrer de 5 horas de maquiagem, vai se tornar desconfortável essa maquiagem. Então, sempre aplique nas laterais, onde não tem produto, e sempre dando acabamento com o pincel. Assim, a pele fica mais natural e mais confortável. Vou vir aplicando aqui na testa. Se eu encho o pincel de produto, na hora de eu espalhar, eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade, porque eu não sei mais para onde levar a base, tá? E aqui com o pincel com pouco produto, eu já vou dando batidinhas, já tô sabendo para onde eu tô levando o produto. Sempre puxando para a raiz do cabelo, tá? Porque senão vai parecer que você tá mascarada quando você for tirar a foto. E essas batidinhas avulsas, sem recarregar o pincel, é para ajudar a trazer mais conforto e naturalidade para a maquiagem. Vamos aplicar agora no nariz. Vou aplicar dando batidinhas, não arrasto. Assim eu não perco o acabamento dos produtos anteriores. Porque a aplicação também é conectada na durabilidade. Então eu vou aplicar o produto sem arrastar, só dando batidinhas. Apliquei, olha ali. Apliquei a base. O único lugar que eu não apliquei a base ainda é abaixo dos olhos. Por quê? Aqui eu vou dar duas opções para vocês. Aplicar uma base direto ou aplicar direto corretivo. Porque aqui eu não crio excesso de camada e a pele não fica tão carregada, ok? Porque eu preciso aplicar um corretivo se eu não for usar a base. Só se eu tiver muita olheira, eu venho com corretivo, porque corretivo é mais pesado que uma base, tá bom? Então eu vou dar essa opção para vocês. Mas olha para vocês verem como que a base tá super sequinha, mas não perdeu aquele acabamento de viço nas laterais. Ó, aqui eu apliquei só desse lado para vocês verem que não perdeu o viço pontual que a gente aplicou aqui. Do mesmo jeito que tem desse lado, sem base, tem desse lado aqui com a base. Tá vendo? Não perdemos o acabamento porque a gente soube aplicar o produto com o pincel. Vira. Vou fazer a mesma coisa. Na hora de aplicar aqui, vou vir dando batidinhas do centro do rosto para as laterais. Quer aplicar os produtos primeiro no centro, depois para as laterais. Porque aqui no centro eu já venho com excesso e nas laterais eu puxo só os restinhos de produto, tá? Porque as pessoas nos veem mais de frente, a gente tira mais foto de frente, então a gente tem mais cobertura e mais durabilidade nas partes da frente do rosto, tá? Vira um pouquinho pra lá. Muito importante, virar os lados do rosto, olhar essa parte aqui da orelha, tá? Que muita gente esquece de aplicar e aplicar nessa parte aqui, ó, do queixo e da mandíbula, tá bom? Vou aplicando dando batidinhas. Pincel não é caneta, precisa ser recarregado, ok? Vou lá, recarrego, porque eu vi que precisou mais de produto. Tô aplicando uma base mate é uma base bem sequinha.
E por mais que pareça que eu esteja com a mão muito pesada, a mão não está pesada, tá? A mão está firme, vou dando batidinhas firme pra base assentar na pele. Posso usar uma base hidratante quem tem pele oleosa? Pode. Porém, vai ter uma fixação menor, porque bases hidratantes têm mais proporção em sua composição de água. Então, elas são mais fluidas, mais leves, né? Então, a fixação e a cobertura delas são muito mais natural. Então, ela tende a durar bem menos. Vou aplicar na testa, dando batidinhas também. E com essa aula você percebe que não é quantidade de produto que muda o seu resultado final e nem a durabilidade da maquiagem, mas sim criar consciência de como aplicar e qual resultado você quer no final da maquiagem. Isso sim muda totalmente os seus resultados, tá bom? Agora vamos para a próxima aula.